Boa noite. Vamos dar início à 21ª sessão ordinária. Com oração do Pai Nosso, em seguida o vereador Fábio Tulim fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamar os vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Ausência justificada. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária neste dia 23 de junho de 2026. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 16 de junho de 2026. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 20ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 20ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei 24/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico 40/2026, parecer contábil 45/2026, parecer das comissões 45/2026, favorável à tramitação do projeto. Requerimento 73/2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio de Matos, Gilvan Antônio da Silva, José Segundo Faria, requerendo que o projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação em sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei ordinária 24/2026 e do requerimento 73/2026,
na pauta desta sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 25/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio na modalidade investimento para aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados ao atendimento SUS pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico 42/2026, parecer contábil 44/2026, parecer das comissões 47/2026, favorável à tramitação do projeto. Requerimento 72/2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio de Matos, Gilvan Antônio da Silva e Antônio Fernando Gomes, requerendo que o projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação em sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei ordinária número 25/2026 e do requerimento 72/2026 na pauta desta sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 26/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá nome de Luísa Santos Ferreira, a quadra poliesportiva a ser construída na rua Agneutina Guimarães, loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico 41/2026, parecer das comissões 46/2026, favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei ordinária 26/2026, na pauta desta sessão para única discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo número 5/2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre outorga da homenagem Medalha Mérito Rural do Ano, Laurentino Batista Lopes, Tino Domingos e da outras providências. Parecer jurídico 43/2026, parecer contábil 46/2026, parecer das comissões número 49/2026, favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo número 5/2026, na pauta desta sessão para única discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo 6/2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre outorga da medalha 20 de julho, título de honra ao mérito e título de cidadão ou cidadão honorário, no ano de 2026 e da outras providências. Parecer jurídico 44/2026, parecer contábil 47/2026, parecer das comissões número 50/2026, favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo número 6/2026, na pauta dessa sessão para única discussão e votação. Parecer número 48/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, número 5/2026, relativa ao mês de abril de 2026, procedimento número 22/2026. Projeto de lei número 29/2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que dá denominação ao bairro Mundo Novo e denomina o residencial José Roberto Goulart, no município de Piuí, Minas Gerais. Ofício número 167/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando à Câmara Municipal o projeto de lei 30/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências, a liberação de recursos financeiros no valor de R$10.000 para repasse de subvenção social à Associação dos Produtores Artesanais de Alimentos de Piuí,
destinado à execução do projeto Feira Segura, voltado à organização e segurança da Feira Livre Municipal. Ofício número 168 de 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando à Câmara Municipal o projeto de Lei 31/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados ao repasse de subvenção social e da outras providências. A liberação de recursos financeiros no valor de R$20 mil, na modalidade de auxílio social, destinados à Associação Comunitária de Comunicação do Alto São Francisco, Rádio Boa FM, para a execução de projeto cultural voltado à estruturação de estúdio e aquisição de equipamentos. Ofício número 169/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando à Câmara Municipal o projeto de Lei 32/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. A liberação de recursos financeiros no valor de R$30 mil, com a finalidade de digitalização do acervo tombado do jornal Alto São Francisco como patrimônio cultural do município de Piuí. Ofício número 06/2026, de autoria do diretor executivo e do setor de contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, SAAI, encaminhando à Câmara Municipal a documentação referente à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de maio de 2026. Correspondência eletrônica de autoria do Programa Interleges e do Instituto Data Senado do Senado Federal, informando sobre a realização do censo das câmaras municipais e assembleias estaduais, destinado à atualização de dados institucionais, identificação de demandas e fortalecimento da comunicação entre o Senado Federal e as casas legislativas, visando ao aprimoramento das ações de apoio técnico, capacitação e integração legislativa oferecidas pelo Programa Interleges. Ofício número 41/2026, de autoria da senhora Sani Carla Melo, presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Piuí, convidando o presidente da Câmara Municipal, os vereadores e a comunidade para participarem das ações alusivas ao Dia Internacional da Luta contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Droga, a serem realizados no dia 26 de junho de 2026, incluindo carreata e caminhada de conscientização no período da manhã, e palestra com o tema O Papel da Família na Prevenção e Combate às Drogas, às 19h30 no espaço Conexões do Cicobi Credialto. E-mail de autoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia de Minas Gerais, encaminhando o ofício circular 47/2026, acompanhado dos respectivos anexos referentes à publicação da Resolução 227/2026, critérios para aplicação de tarifa social de água e esgoto pelos prestadores de serviço para conhecimento e análise. Ofício número 313/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando ao Ministério Público de Minas Gerais resposta ao procedimento administrativo 3416-0515-0328-719-2026-37, informando a realização de alteração na Lei Orgânica Municipal para adequação às disposições constitucionais relativas às emendas parlamentares individuais ao orçamento, bem como comunicando a disponibilização de link no portal de transparência para divulgação das emendas impositivas, abrangendo as fases de aprovação e execução. Portaria 39, de 19 de junho de 2026, que altera o Plano Anual de Contratação 2026 no âmbito do Poder Legislativo de Piuí, Minas Gerais. Edital de convocação para a 21ª sessão ordinária. Antes de fazer a chamada dos vereadores inscritos no pequeno e grande expediente, vamos fazer a entrega da moção número 3 de 2026 ao Grupo Oficina
Isso mesmo, João Marcos? Tá isso mesmo, Cláudio. Vamos lá? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os presentes. Gostaria de estar fazendo aqui a leitura da moção de congratulação e aplausos ao grupo Oficina Clau, pelos relevantes serviços prestados à comunidade piuiense. A presente moção tem como objetivo homenagear o grupo Oficina Clau, organização sem fins lucrativos, que por meio de ações voluntárias vem realizando um trabalho de grande impacto social e humano no município de Piuí. Com atuação em escolas, praças públicas, projetos sociais, abrigos e unidades hospitalares, o grupo desenvolve atividades que promovem acolhimento, informação, empatia e bem-estar, utilizando a arte do clau como um instrumento e transformação social. A Oficina Clau nasceu da união de pessoas dispostas a criar pontes entre o medo e a coragem, entre a aflição e o alívio, entre o silêncio e o afeto. Seus integrantes levam muito mais que humor, levam presença, escuta, respeito e humanidade, tornando cada visita única e especial. Conforme apresentado pelo próprio grupo, não seguem roteiros, mas sim o olhar, o tempo e a história de cada pessoa encontrada em sua caminhada. Cada ação realizada é cuidadosamente preparada e desenvolvida de forma individualizada, buscando atender às necessidades específicas de cada ambiente e de cada pessoa alcançada, contando ainda com o apoio de empresários locais, da administração pública e de cidadãos comprometidos com essa nobre causa. Desta forma, esta Casa Legislativa reconhece e enaltece o trabalho exemplar desenvolvidos pelos integrantes e direção do grupo. Rafaela Alves, doutora Judite, diretora. Salomão, doutor Tic-Tac, diretor artístico. Juliana Melo, doutora Risotril, Relações Públicas. Honória Fernandes, doutora Galáctica, secretária. Caroline Goulart, doutora Faísca, a do marketing. Por todo o empenho, dedicação e amor ao próximo, fazem merecedores desta justa homenagem. Gostaria de uma salva de palmas para o Grupo Oficina Clau. Boa noite a todos. Queria dar os parabéns aqui, né, em nome de todos os vereadores, né, para essa equipe, nesse grupo, né, que o Grupo Oficina Clau, né, que era doutor Telegri, não era? Ou não? SOS Gargalhada, isso mesmo. E esse trabalho que vocês estão fazendo, né, que é voluntário, né, isso é muito bonito. Vocês vão em hospitais, né, para levar alegria, né, para que as pessoas estão ali acamadas. E também, né, vai no CRAS, né, no CAPES, né. E até eu tinha perguntado ao João Marcos se vocês iam também em casas, ou, né, porque tem também pessoas acamadas, né? Mas isso é muito bom. Vocês continuem mesmo.
Porque muitas das vezes você vai no hospital lá, o pessoal está internado, talvez não tenha nenhuma visita. Não é isso? Teve uma vez que eu estava conversando com a menina, ela ficou internada em Passo, não tinha visita, o pessoal lá, né, que faz o mesmo trabalho de vocês, foi lá, ela até mostrou que ela tinha filmado lá. Então, ela até chorou na hora. Então, isso é muito emocionante. E vocês continuem mesmo fazendo essa alegria aí dessas pessoas. Tá bom? Então, muito obrigado e parabéns. Presidente, essa noite eu gostaria de agradecer o senhor, os colegas vereadores. Todas as vezes que nós apresentamos uma moção nessa Casa Legislativa, ela passa por deliberação plenária. Significa que, embora a moção tenha um autor, ela é aprovada por essa Casa Legislativa. Ela passa a contar com o apoio, com a vigência e com a validação dos 9 colegas vereadores que compõem o Poder Legislativo de Piuí. É uma grande alegria ter as portas do Poder Legislativo abertas para poder receber vocês aqui, pelo trabalho de grande nobreza que vocês prestam para a comunidade piuiense. Só quem está ali, no momento de dor, de fragilidade, no momento de medo, de insegurança, eu trabalhei ao longo de 9 anos da minha vida dentro de um hospital. Hoje eu trabalho no serviço de atendimento móvel de urgência, mas nós lidamos com situações em que tudo o que o paciente, a nossa vítima, precisa é de um abraço. Os medicamentos, eles são extremamente necessários para o tratamento de um diagnóstico, mas nada cura mais do que um abraço, do que as emoções, do que o riso, do que aprender a lidar com a dor, trazendo alívio e refrigério no momento de maior necessidade. Eu quero dizer para vocês que eu vinha para cá carregando no coração uma citação, e a parte final dessa citação, ela diz que a gente pode saber todas as teorias, que a gente pode dominar todas as técnicas, mas quando a gente toca no ser humano, tudo que a gente precisa ser é uma outra alma humana. Que vocês sejam instrumentos guiados por Deus para poder trazer alegria. E no momento aonde não puderem reverter aquele quadro que já está num estado arrastado, trazer um refrigério para que essa pessoa possa olhar a vida com mais esperança. É por isso que eu fiquei tão feliz quando os colegas abraçaram essa ideia, porque a minha filha pegou uma bonequinha que ela tem lá em casa e ela falou assim: eu quero levar essa bonequinha e eu quero doar essa bonequinha para os doutores da alegria. Eles fizeram uma festa lá com ela, Ana. Fizeram o batismo da bonequinha, levaram essa bonequinha e ela, todas as vezes que tem uma ação dos doutores da alegria, ela fica totalmente comovida, querendo estar presente com eles. Quem sabe o futuro já está dizendo algo agora. Quem sabe ela também carregará essa missão de levar alívio para aqueles que necessitam. E é diante disso, diante dos meus colegas profissionais de saúde, diante de um grupo de pessoas aqui, como os insanos, que fazem um trabalho social de uma grande nobreza para a nossa comunidade, que eu acho que não poderia ter cenário diferente para fazer referência a vocês, seres humanos respeitados. A gente fala que por detrás do nariz do palhaço, a gente não sabe o nome. Embora a gente conheça a fisionomia, mas cada um tem o seu tipo de brincar, o seu tipo de falar, o seu tipo de lidar com a determinada situação. Que Deus vos inspire. E eu gostaria de deixar uma lembrança. Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar com esse profissional aqui no SAMU, Dr. Marcos Vinícius. O Oséias está ali, é condutor socorrista do SAMU, e ele sabe muito bem o que eu estou falando. Dr. Marcos Vinícius é psiquiatra, médico do aéreo, médico do SAMU, e é um médico que exala humanidade. E ele escreveu um livro para falar que justamente isso, que a cura testifica o sorriso, que nada melhor para trazer cura na vida de alguém
do que sorrir. Aqui contém algumas experiências verídicas dele enquanto doutor palhaço nos hospitais. Eu espero que vocês usem dessas histórias para se motivarem, se inspirarem e continuarem fazendo bem. Eu queria deixar com o Salomão, está dedicado a cada um de vocês com os seus respectivos nomes e também com os personagens. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Recebam com muito carinho essa homenagem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Traduzindo para o mineirês, né? Se não servir, não serve. Então, é nesse pensamento que a gente tem feito esse trabalho. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, porque é através da vontade dele que a gente faz esse trabalho. Gostaria de agradecer também a equipe, né, de voluntários que se esforçam e dedicam com o único objetivo de amenizar o sofrimento. Agradecer também a Casa Legislativa e agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite especial. Obrigado. Peço ao secretário João Marcos que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os colegas de bancada, cumprimento também os funcionários que aqui trabalham, sempre nos assessorando, nos ajudando, e ao público presente que está aqui hoje. E é tão bom a gente ver a casa cheia, porque geralmente as nossas reuniões são com a casa vazia. Bom, eu estou apresentando uma indicação de número 320, solicitando ao Poder Executivo que sejam adotadas providências urgentes para regularização e melhoria dos serviços de coleta de resíduos sólidos nos bairros Bela Vista e Sítio Pamela, especialmente quanto ao recolhimento de materiais recicláveis com papelão e a coleta convencional de lixo. Eles reclamaram, gente, que o lixo, esse foi só um exemplo, ele fica 1, 2 semanas, não tem gari e o caminhão do lixo praticamente não passa. Então são 2 bairros que se sentem abandonados no sentido de limpeza pública. Então, nós já estamos pagando aí a tarifa do resíduo sólido, mas eles esperam retorno. E da forma como está, o bairro fica sujo, constante aparecimento de bichos peçonhentos e o descaso em não ter gari para limpar e menos ainda o caminhão do lixo. Isso aí tem 15 dias que está lá. 15 dias, gente. Na indicação de número 317, eu estou indicando ao Poder Executivo e solicitando a realização de serviços de manutenção, patrulhamento
e cascalhamento na estrada rural da região da Paciência, com acesso pela área da Emil Leilões, sentido Mata dos Rosas e Serrinha, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários. Gente, isso é uma estrada, a parte de baixo, e olha o tanto que é perigoso. Então, eles estão pedindo isso. A parte de baixo está perigosa, não tem, olha lá como que passa. Olha aquela estradinha. Não dá para acreditar que é em Piuí, mas é em Piuí. Olha para vocês verem, estrada estreita, o mato está fechando, é terra tabatinga. O que acontece? Não tem cascalho, dá para ver que não tem cascalho. Quando chove, aquilo vira literalmente um quiabo, colocando em perigo as crianças que usam o transporte escolar e os moradores do local. A situação é bastante crítica e eles estão pedindo que seja feito algo antes mesmo das chuvas. Estamos no inverno, praticamente não teria chuva, mas nós estamos vendo chuvas aí. Olha a situação dessa estrada. Então, como dá para ver, não tem brita, não tem nada. E aquilo ali é uma situação. Olha onde tem brita, só no início. Dali para frente não tem mais nada. E aí é aquela situação. Choveu, ônibus não sobe, carros. Olha para vocês verem, gente, que tristeza. Segundo os moradores, até um senhor que chama José Antônio, ele me disse que tem 8 anos que ali não é arrumado. Isso, tá bom, obrigada. Também estou apresentando um ofício ao senhor prefeito e trago para que vocês possam estar acompanhando. Junto a um abaixo-assinado. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o abaixo-assinado subscrito por comerciantes, empresários e demais interessados, estabelecidos na rua Bonsué Costa, localizado no centro deste município, por meio do qual solicitam a implantação de uma vaga exclusiva para carga e descarga em um local estratégico nas proximidades da loja Onda Calçados e Vila Calçados. A reivindicação apresentada pelos signatários decorre da necessidade de proporcionar melhores condições para as operações de abastecimento dos estabelecimentos comerciais ali instalados e contribuindo para a organização do trânsito, segurança de motoristas e pedestres. Eu terminarei no grande expediente. Vereador José II Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, servidores da casa, público que nos assiste através das redes sociais, público aqui presente, pessoal dos Insanos, sejam bem-vindos. Senhor presidente, estou enviando a indicação para o prefeito, indicação 318/2026, no qual solicito ao chefe do Poder Executivo Municipal que promova estudos técnicos e, posteriormente, a substituição gradativa das pontes de madeira existentes no município de Piuí por estruturas de alvenaria, concreto armado ou outras tecnologias adequadas que ofereçam maior segurança, durabilidade e eficiência à população da zona rural. A presente indicação tem por objetivo melhorar a infraestrutura viária do município, especialmente nas áreas rurais, onde diversas pontes ainda são construídas em madeira e estão sujeitas ao desgaste natural provocado pela ação do tempo, chuvas, enchentes e pelo intenso tráfego de veículos e máquinas agrícolas. A substituição dessas estruturas por pontes de alvenaria, concreto armado ou outras tecnologias modernas proporcionará maior segurança aos usuários, reduzirá os custos com manutenção periódica e garantirá melhores condições de mobilidade para moradores, produtores rurais, estudantes e demais cidadãos que dependem dessas vias para o deslocamento diário.
Além disso, a modernização das pontes contribuirá para o desenvolvimento econômico local, facilitando o escoamento da produção agropecuária e assegurando maior continuidade do tráfego, mesmo em períodos de chuvas intensas. Diante da relevância da matéria, solicita especial atenção do Poder Executivo para a realização dos levantamentos necessários e inclusão das obras no planejamento municipal. No mais, senhor presidente, é só. Muito obrigado. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos servidores da casa. Senhor presidente, hoje eu queria fazer uma indicação para que desse uma atenção especial ali na rua Severo Veloso, referente à sinalização de trânsito, né? A gente tem cobrado aí já há algum tempo, a gente tem percebido que a Severo Veloso, cada dia que passa, a rua Severo Veloso está ficando mais perigosa ainda, com um número muito grande de veículos, né, de caminhões, de carreta, de trens. Nós já pedimos a semana passada que fosse construída uma faixa elevada ali próximo ao supermercado Tuiuti. A gente tem cobrado a questão das faixas de pedestre, né, próximo à lotérica ali no bairro Novo Tempo. E também aquela faixa pedestre no bairro Bela Vista, próximo à padaria. Só que a gente pede, às vezes, a gente fala e a gente manda os ofícios, manda as indicações, a gente vê que demora um pouco. E, infelizmente, a Severo Veloso é um lugar que ali é uma tragédia anunciada. Hoje de manhã, próximo à padaria, uma senhora quase foi atropelada ali, entendeu? Então nós temos que parar com esse costume que só quando morre alguém que vai lá e coloca uma faixa de pedestre ou coloca uma faixa elevada. Então é importante nós, né, que faça essa indicação no setor de trânsito, visando essa questão que é muito importante, que depois do leite derramado não adianta chorar. E também que faça pintura ali no bairro Novo Tempo, né, na rua Gari Silva, ao decorrer da rua Gari Silva também, questão de faixa de trânsito também, não tem par nas esquinas, o pessoal não para nas esquinas, infelizmente os nossos motoristas, infelizmente tem muitos motoristas que não conseguem parar na placa de pare e atravessa na frente, nós temos, né, vários acidentes envolvendo, né, motoqueiros, atropelamentos, infelizmente por falta de sinalização. Então essa é a questão que eu quero, senhor presidente, deixar bem claro para o pessoal de trânsito que seja feito, né, dar uma atenção especial na rua Severo Veloso. Senhor presidente, hoje de manhã eu tive com o Gustavo, né, o diretor da Santa Casa, de manhã, e graças a Deus já foi enviado parte do projeto, né, da hemodiálise, já foi enviado para o governo do estado essa semana, enviou parte, não enviou todo o projeto, mas o engenheiro do estado já está analisando. A gente tem certeza que muito breve vão ter notícias boas. Estamos tentando trazer o vice-governador de Minas aqui também para a gente pressionar o governador de Minas, o governador, né, o Matheus, para a gente pressionar a respeito da implantação da hemodiálise. Isso é muito importante. E aproveitar que é um período eleitoral. A gente sempre tem cobrado da direção da Santa Casa. Este é o momento de cobrarmos. E depois que passam as eleições, infelizmente fica tudo mais difícil. Hoje o governo está com dinheiro para gastar, está investindo em Minas Gerais, está fazendo muita obra em Minas Gerais, colocando muito dinheiro nas prefeituras. Então o momento é exato de cobrar para o nosso município também. É esse agora. Enviei também, senhor presidente, um ofício ao deputado Domingos Sávio, né, pré-candidato ao Senado de Minas, e também para o governador de Minas, para que seja, né, feito um estudo técnico para fazer a cobertura ali, né, da escola ali no Zé Vicente, ali na Feira Livre, aquele espaço na frente da escola, que possa ser, né, também fazer um projeto, uma análise técnica, para ver se há a possibilidade de estar cobrindo aquele espaço, para que seja dar mais garantias ali aos feirantes que trabalham para a nossa população e também as crianças, né, e os familiares das crianças que estudam naquele local. Por hoje é só, presidente. Boa noite. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público presente. Gostaria de deixar novamente aqui os agradecimentos aos insanos, Oficina Clau, Santa Casa ali atrás, representada ao fundo, os familiares da Laura, do Oséias, que estão aqui esta noite. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer o nosso prefeito, porque nós estamos falando há algum tempo nessa casa sobre a necessidade de tornarmos a nossa cidade
uma cidade mais acessível. A gente vê que nós temos muita dificuldade para pessoas que são cadeirantes no nosso município, dessas pessoas conseguirem andar, se locomover nos passeios da nossa cidade. Calçadas irregulares, declives, e o município começou a fazer o seu dever de casa. Nós vemos ali agora na Praça Guia Lopes, inclusive na reunião passada, falei junto com o vereador São Roque, sobre a necessidade de nós termos ali rampas de acessibilidade. Nós tínhamos o entorno de uma praça com faixas de pedestre que se esbarravam no meio-fio e não tinham acessibilidade para um cadeirante acessar a praça. E isso parece ser até uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa palpável que estava diante dos nossos olhos na nossa cidade. Mas gostaria de agradecer o nosso prefeito, porque foi feito ali a intervenção e foi feito ali a rampa de acesso. Senhor presidente, hoje eu fui marcado numa publicação nas redes sociais e eu gosto de dizer que eu acompanho todas e faço questão de ler todos aqueles comentários. Inclusive, a pessoa mencionou nesta publicação que havia feito contato com 2 colegas, inclusive um era eu, sobre a questão da rua José Ponciano, a rua 8, no bairro Vila Grinim. A gente já sabe que já tem um tempo que vem sendo cobrado melhorias na sinalização do trânsito na referida rua José Ponciano. Shirley já falou, parece que o Lúcio já foi procurado, né? Então nós temos outros colegas também que já mencionaram a questão da rua José Ponciano. O que acontece é que a vegetação, ela realmente é um dificultador, porque ela está obstruindo a visibilidade da via. Eu tomei liberdade de pegar hoje o contato, fazer contato com o Gaguinho, passar a situação da vegetação da referida via e também com o setor de trânsito, para que o Wallace, que é o diretor responsável de trânsito, possa estudar alguma maneira para resolver aquela questão da rua José Ponciano. Porque o que nós sabemos é que daqui a pouco algo vai acontecer e a pessoa terá motivos suficientes para poder argumentar a fala dela, que realmente lá está perigoso. O entroncamento da rua José Ponciano com a Beraldo Soares e com a rua Zoroastro está uma situação de alerta. Então, eu gostaria de pedir ao setor de trânsito, nós não somos técnicos para poder falar o que tem que ser feito, se vai ser feito redutor, se vai ser colocado placa, eu só sei que alguma coisa tem que ser feito, que não pode ficar da maneira que está, porque realmente está aceso um sinal de alerta. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui, inclusive já encaminhei também ofícios nesse sentido, nós estamos com a nossa PEC 19 travada no Congresso Nacional. A Ana, enfermeira, e alguns colegas também da área da enfermagem sabem a importância da PEC 19 avançar no Congresso Nacional. Infelizmente, muita coisa na política parece que não tem boa vontade. Nós precisávamos que isso fosse resolvido o mais rápido possível. A enfermagem já vem tempos cobrando valorização, respeito, cobrando que ela seja vista, enxergada, porque só quem trabalha dentro de uma área de saúde sabe qual o tamanho da exaustão que é as rotinas que nós enfrentamos. Então, infelizmente, tem que ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, enxugando gelo. Porque, infelizmente, quando não há força política para fazer, a coisa não anda. E nós estamos chegando perto de um momento de eleição, tem 2 PECs da parada importantíssimas. PEC 19, que é a PEC da enfermagem, e a PEC 14, que é a PEC hoje dos agentes de saúde e também dos agentes de endemias. Todas paradas. Então eu gostaria de pedir uma atenção especial, já documentei, já encaminhei ofício. Eu sei que eu sou uma gotinha no oceano de água, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu serei uma voz gritando para que nós possamos ser ouvidos. Não é só dar piso, mas é garantia de direitos. E isso a gente não pode abrir mão nunca. No mais é só. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores,
Através da indicação de número 286, eu estou solicitando ao prefeito que, por meio da secretaria competente, que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de fiscalização e notificação dos proprietários de lotes localizados no bairro Nova Piuí, especialmente na rua João Pérez e seus cruzamentos, visando a regularização das condições dos imóveis. A presente indicação tem como objetivo atender às reivindicações de moradores da região que relatam a existência de diversos lotes vagos com mato muito alto, acúmulos de sujeira e ausência de passeios adequados. Há locais que onde poderia ser passeio está cheio de lixo. A situação que compromete a limpeza urbana e favorece a proliferação de animais peçonhentos, insetos, além de causar transtorno à população. Também foi constatado que um dos lotes está sendo utilizado como uma espécie de marmoraria a céu aberto, bem como existem passeios públicos servindo como depósito de materiais diversos, incluindo ferro velho e outros objetos, prejudicando a livre circulação de pedestres e a organização do espaço urbano. Diante disso, solicita-se que o Poder Executivo, por meio dos setores responsáveis, realize a devida fiscalização no local, promova a notificação aos proprietários para que efetuem a limpeza dos terrenos, a construção e manutenção dos passeios, quando exigível, bem como a retirada de materiais depositados irregularmente sobre as calçadas e demais áreas públicas, adotando assim as medidas administrativas cabíveis e, em caso de descumprimento, assim espera-se que as providências sejam adotadas com a maior brevidade possível, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade, higiene e qualidade de vida aos moradores do bairro Nova Piuí. Há locais, gente, que os lotes estão tomados pelo mato. Tem locais que o mato está passando sobre o muro e entrando nas casas dos vizinhos. Além dessa situação de lotes cheios de veículos, de ferro velho, literalmente. A indicação 285, estou solicitando ao prefeito municipal, por meio da secretaria competente e dos órgãos de fiscalização, que sejam adotadas as providências necessárias para averiguar e minimizar os transtornos causados pela movimentação de veículos pesados em imóvel localizado no antigo espaço conhecido como Copa Café, situado nas proximidades do cruzamento da rua João Pérez com a rua José Brito, no bairro Nova Piuí. Segundo os relatos, a constante entrada e saída desses veículos tem provocado grande acúmulo de poeira e sujeira nas vias públicas, causando desconforto à população, prejudicando a limpeza urbana, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores das imediações. Então, solicitar aí a notificação e a limpeza. Vocês falaram a respeito da Santa Casa. E olha como que tem hora que os nossos pensamentos se conversam. Eu estou encaminhando para o senador Rodrigo Pacheco e para a deputada Amanda Dias solicitação de apoio para destinação de recursos à Santa Casa de Misericórdia de Piuí. O documento relata as dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade, destacando o déficit operacional mensal e a necessidade permanente de ampliação das fontes de custeio para assegurar a continuidade dos atendimentos prestados, especialmente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Considerando a importância estratégica da Santa Casa para a saúde pública regional, solicita a Vossa Excelência especial atenção ao pleito apresentado, verificando a possibilidade de viabilizar recursos federais e estaduais por meio de emenda parlamentar ou outro mecanismo disponível em favor da instituição. Nossa Santa Casa está com um déficit muito grande
E esse déficit vai só aumentando, cada dia só aumentando. A começar pela tabela do SUS. A tabela do SUS, às vezes a gente vê um munícipe bravo porque não foi atendido a tempo e a hora. A tabela do SUS é um absurdo. São centavos. Sério, exame é centavos. Uma cirurgia é questão de R$50 que o SUS paga ao médico. Absurdo, gente. Por isso que muitas das vezes os médicos preferem atender no seu consultório particular. Imagina, uma cirurgia R$50. E também gostaria que passasse aqui na tela para mim uma emenda da deputada Amanda, que já está em Piuí. Teria como passar? Foi solicitado, aliás, solicitei à deputada Amanda Dias um recurso para implantação de telas digitais em todas as escolas municipais. E eu fiquei assim muito feliz hoje quando ela me falou que esse dinheiro já está na conta da prefeitura há mais de 15 dias, o valor de R$250 mil. Sabe aquelas telas grandes digitais? Isso é qualidade na educação, é evolução. A criança, a professora está dando aula, surgiu uma dúvida ali, ele já pesquisa, mostra para a criança. Então, nós estamos tentando acompanhar a evolução. E fiquei muito, muito feliz com a deputada Amanda, que já foi pago no dia 12 de junho o valor de R$250 mil para as nossas telas digitais. E eu quero aproveitar aqui, a público, agradecer a deputada Amanda pelo empenho, e ela sabe o quanto isso vai ser importante para as nossas escolas. Obrigada. Alô, som? Abre o microfone para mim, quem dá lá, Felipe. Oi. Alô, som? Você me dá uma parte? Na hora, a Amanda Dias não é só minha, ela é sua também. Não é da Amanda, não. Em relação à rua que você acabou de falar, eu creio que seria a rua Carlos Chagas com Joaquim Neca. Eu creio que o movimento que você tem, que eles tenham visto lá, é porque serão asfaltadas as ruas. São 2 ruas em volta da Copa Café. Inclusive eu estive lá essa semana, foi ontem que eu estive lá, fazendo as fotos. Serão lá na rua Pedro Veloso e também na Antônio Alvino Terra. Provavelmente o movimento, o trânsito de caminhões que eles estão vendo lá não é de nenhum movimento da Copa Café, é porque eles estão fazendo a preparação do solo. Eu creio que no mais tardar 15 dias já está tudo no chão, tudo asfaltado já. E aí nós vamos estar aqui para agradecer, mas vamos deixar mais para frente esse recurso que chegou aí. Não, certinho. Obrigado. Só para orientar o pessoal lá, porque na verdade a movimentação lá são os caminhões e as patrolas que estão trabalhando. Hoje até eles estavam na Pedro Veloso. Eu vou orientá-los. Orienta eles lá, porque eles estão fazendo contrapiso, porque a hora que vier com asfalto já vai fazer tudo de uma vez. Não, isso é uma notícia maravilhosa. O asfaltamento. Obrigado. E só fechando mais uma vez, os moradores do sítio Pamela, do Bela Vista, da Nova Piuí, da Capoeira, eles estão solicitando a limpeza pública, gente. Isso não é brincadeira, não. Sério. Você paga por resíduo sólido e não tem limpeza? Ali fica 15, 20 dias sem passar um caminhão de lixo. Não vou falar gari, não. Gari não existe nesses locais. Não existe no bairro Olinda, não existe no bairro Elisa Leonel, no bairro Santo Antônio, no bairro Cruzeiro, simplesmente não existe. Não tem. E o caminhão de lixo nos bairros mais afastados, como é o sítio Pamela, é um achado quando aparece. É mais fácil achar agulha no palheiro. Resumindo, tem que limpar, porque já cobra a taxa. E se não limpa, é uma coisa esquisita aí, né? Obrigada. Senhor presidente, só para dar continuidade aqui, gostaria só de reforçar aqui, é uma fala do colega vereador Lúcio,
Estive encaminhando um documento esses dias atrás agora, falando justamente sobre a questão ali da porta da lotérica na Severo Veloso. Realmente ali é uma situação preocupante. Na minha opinião, ali teria que ter uma faixa elevada, só que não tem. O fluxo de pedestres é intenso. Precisaria ser dada uma atenção relacionada ali. E os moradores ali, os comerciantes, estão pedindo também uma área de estacionamento de motos próximo àquele local. Eu queria repassar também, fui procurado por comerciantes lá na rua Santo Antônio, aonde estão fazendo as obras ali, terminando, acho que terminou lá em cima as obras de drenagem, e agora começou paralelo ali ao posto de combustível. Os comerciantes ali, eles estavam falando sobre a questão da poeira. A gente sabe que toda obra gera um certo transtorno, mas que a prefeitura pudesse passar com mais frequência, jogando ali um caminhão de água, lavando a via, porque eles estavam mostrando foto dos produtos, tem calçados ali que é branco, que está ficando tudo manchado. Né? Pode falar, Shirley. Ali eu fui procurada pelo pessoal da Casa da Embalagem. Foi lá também que você foi? Não, mais para baixo. Mais para baixo, na Casa da Embalagem. Gente, que tristeza. Limpa aquilo, questão de minutos, o chão tá marrom, a poeira tá em cima dos produtos e eles estão aguardando. Fizeram até uma limpeza do lado, subindo a Santo Antônio, do lado esquerdo e jogou tudo pro lado direito. Se você vai na loja e pisou na rua, você vai estar levando sujeira para a loja. E já tem dias, né? Bem dias. Então, solicitar à prefeitura aí que lava a rua por completo para evitar isso. Pois é, mas aí o que acontece? Só de um lado e do outro não. Aí não adianta. Eles chegaram até a fazer a limpeza ali de uma parte, né, da via. E agora parece que o compromisso é ficar fazendo essa limpeza até que possa dar uma controlada ali na poeira. Pode falar, Lúcio. Uma parte, João Marcos? João, eu também fui procurar também para alguns comerciantes, né? E eu sou testemunha que o próprio Toninho, a semana passada, o secretário de transporte, ele levou 3 viagens no caminhão de água, jogou água, lavou. Entendeu? Então a gente entende que realmente, porque por mexer muito na rua, entendeu? Às vezes acaba de lavar, da vez 2, 3, 4, seca, a poeira volta de novo. Mas só para fazer justiça, né? Ao Toninho, secretário de transporte, ele não tinha motorista, né? O pessoal me ligou da Casa da Embalagem, me ligou, passei para o Toninho, ele mesmo pegou o caminhão e ele deu 3 viagens lá. Ele foi 1 ou 2 viagens antes do almoço e 1 viagem na parte da tarde. Então eles estão fazendo o que eles podem fazer, eles estão fazendo. Mas eu creio que deve estar chegando uma chuva por aí, vai controlar. Eu acredito então que foi reforçada essa questão. Inclusive eu liguei de lá também para o Toninho e falei com ele sobre a determinada situação que precisaria ser resolvida. Fazendo méritos aqui, realmente, ele mesmo dirigindo o caminhão para estar atendendo a demanda. Ontem, senhor presidente, eu participei aqui na casa, houve uma palestra da Juliana Prudêncio sobre a causa animal. E eu achei muito interessante porque eu já havia apresentado um documento nessa casa sugerindo a criação de um Conselho Municipal de Defesa Animal no nosso município. E que a gente tivesse um Fundo Municipal de Defesa Animal, para que os recursos possam ser utilizados para melhorar o nosso centro de zoonose. A gente sabe que hoje, eu fui fazer uma visita com o Fabinho há um tempo atrás no centro de zoonose, a gente tinha um hemograma que funcionava, mas ele vivia dando problemas. Então, solicitando ao nosso prefeito a questão da manutenção desses equipamentos, adquirir novos equipamentos e um plantão veterinário sobre aviso, porque acontece talvez uma urgência com um animal de rua e as pessoas ficam sem saber para quem ligar. Muitas vezes ligam para os protetores de animais independentes que se desdobram para poder fazer o melhor por aquele animal. Instalação de placas educativas, nós temos uma alta taxa de desova de animais aqui em Piuí. O pessoal solta aqui em Piuí esses animais e a gente tem um alto contingente de animais de rua. Inclusive porque as pessoas acabam fazendo a soltura desses animais aqui em Piuí. E outra coisa que foi falado, senhor presidente, foi a questão da distribuição de uma vacina
que hoje não é ofertada para filhotes e que deveria, por lei estadual, estar sendo distribuída para os filhotes no centro de zoonoses aqui de Piuí. Então, gostaria de pedir uma atenção do nosso município, através do nosso prefeito, relacionada a essa questão. Eu estive também participando da Conferência da Assistência Social. E eu achei super interessante porque alguns temas já foram discutidos nessa casa. Dentre eles, a ampliação das aulas de dança da Casa da Cultura, ampliar as oficinas da Casa da Cultura para os bairros. Foi falado também sobre a ampliação da educação em tempo integral. Hoje nós estamos vivendo um problema em Piuí. Várias crianças estão procurando vagas no contraturno em projetos socioassistenciais e eles estão abarrotados de crianças. Nós temos uma fila de espera gigantesca nos projetos sociais. E eu acredito que uma das coisas que deva ser estimulado na nossa cidade é a ampliação desse tempo integral, visando nós termos atividades a essas crianças no contraturno. E também um programa permanente de proteção à criança e ao adolescente nas escolas. Me concede uma parte? Pode falar, Chico. O problema do tempo integral nas escolas não é que esteja lotado. Não tem espaço físico. As escolas estão lotadas. Então, veja bem, o tempo integral, as crianças que estão de manhã voltam à tarde. Quem está à tarde volta de manhã. Porém, as salas de aula estão ocupadas nos 2 períodos. Então, com isso, não tem como colocar o tempo integral nas escolas que não possuem salas disponíveis. O ideal até seria a construção de 2 centros comunitários do município para atender nossas crianças nos contraturnos. Porque aí daria certo. Porque nas escolas, veja bem, se você pega o Josinalvim, lá não tem espaço para a construção de mais uma sala. Você pega o Acácio, não tem como. O Lourdes Ferraz não tem como. Coronel Fidelis não tem como. O aumento de crianças foi tomando as salas de aula. Então, hoje, para se ter o tempo integral, teria que ter, no mínimo, uma sala disponível para trabalhar com as crianças da tarde no turno da manhã e à tarde e de manhã com o turno da tarde. Só que infelizmente não tem. Todas as salas lotadas. Foi uma das demandas, Shirley, levantada até pelo próprio Conselho de Assistência Social que estava aqui presente, sobre a possibilidade de estudar isso. Igual você falou, estamos fora da realidade no momento, mas é uma coisa a ser pensada, né? Essa recomendação, não sei se você sabe, nós tivemos uma audiência, uma reunião longa com o MP Duque. E foi também a orientação para desenvolver o tempo integral. Porém, não tem espaço físico. A medida que poderia ser feita, foi até a sugestão do promotor, seria a construções de centros comunitários em cada bairro, para que a criança possa receber aulas de informática, aulas de inglês, aula de dança, aula de poesias, de leitura, escrita, matemática, enfim. Aulas diversas no contraturno. Mas para isso tem que ter o espaço físico. Com certeza, né? Mas, assim, foi passado isso aí na conferência. Gostaria também de falar sobre um dos assuntos que foi levantado, sobre a revitalização do Parque da Mina. O pessoal do IFMG está fazendo um estudo, um levantamento de custo para passar para a prefeitura, para que a gente possa avaliar a possibilidade, através de recursos, de ser feita a revitalização daquele espaço. Falar também aqui que 2 situações, uma situação que foi levantada aqui, que a gente já vem falando aqui já tem um tempão, sobre o CAPS infantil no nosso município, de extrema necessidade. Na minha opinião, para ontem. A gente precisaria ter funcionando aqui no município de Piuí o CAPS infantil. CAPS infantil ia ser um atendimento específico para crianças e adolescentes, e nós estamos vendo os números crescerem numa situação exponencial. Outro detalhe, o PASSE, que é o Posto Avançado de Coleta Externa. Nós precisaríamos ter aqui em Piuí um posto de coleta para doadores de sangue. A gente já foi
Lá em Belo Horizonte, já conversamos com o governo, o município economiza implementando um posto avançado de coleta externa. Precisaríamos ter um posto do Hemominas aqui, funcionando em Piuí para doação de sangue, como nós temos hoje em São Sebastião do Paraíso. E aproveitando os meus colegas lá da Santa Casa, eu estive conversando com o Gustavo, e eu acho que é um sonho para o futuro. Mas eu acho que a nossa Santa Casa precisaria investir pesado para nós termos 2 serviços futuros que são de extrema importância aqui para Piuí, que é a nossa UTI neonatal, que para mim é extremamente fundamental para Piuí, e a hemodinâmica. Nós temos hoje pacientes com infarto e AVC. Hoje nós temos a possibilidade de trombolizar esses pacientes aqui, porém a gente sabe que tempo é tudo para um paciente que está aí sofrendo de uma doença tromboembólica. Então, é um sonho futuro, estamos caminhando para ter a hemodiálise, já tem 4 milhões na conta, só está esperando a Santa Casa finalizar o projeto, e o Lúcio mencionou que um dia que tem mais de 6 anos que esse dinheiro está na conta da Santa Casa para hemodiálise. 4 anos. Então, só está faltando finalizar o projeto. Mas a minha opinião é que esses outros 2 serviços são de extrema necessidade. Só quem trabalha lá no pronto-socorro, igual a Ana Angélica, sabe o aperto quando uma criança chega e precisa ser atendida, né? Muitas vezes ali aquela correria para estabilizar e para transferir aquela criança, porque nós não temos suporte aqui para cuidar em tratamento intensivo daquela criança. Então, só quem é pai sabe da necessidade, né? A Laura passou numa situação, né, com a Luísa, ela foi transferida para Passos. Graças a Deus nós temos em Passos uma Santa Casa extraordinária também, que é de portas abertas para o nosso município, mas a gente tem que pensar em crescer aqui. A gente tem que começar a pensar em desenvolver aqui, né? Porque daqui a algum tempo, alguns serviços que hoje Passos faz, vai ser de nossa responsabilidade. Eu já falava aqui há um tempo atrás, daqui a pouco, a parte oncológica vai ser responsabilidade de cada município. E nós vamos ter que se estruturar para essas condições. No mais é só, senhor presidente. Ô, João, me dá mais uma partezinha rapidinho. Em relação ao que você falou da questão da Severo Veloso, eu acho que a gente devia solicitar um estudo técnico com o Wallace, certo? Eu não sei se vocês chegaram ali em frente ao ABC. Ali consta uma placa de proibido trânsito de carga pesada pelo centro, descendo a Querubino Mourão, passando pelo Doutor Higino, Padre Abel, saindo para São Roque. Talvez voltaria o trânsito, liberasse o trânsito pelo centro, entendeu? A Severo Veloso, ela é bem sobrecarregada com essas cargas pesadas, né? Joga o trânsito todo pesado. Ali tem lugar ali próximo à lotérica mesmo, você falou de colocar a faixa elevada, ali já tem um quebra-mola. Não na porta da lotérica, porque está muito na esquina, mas está na medição, logicamente, da esquina. Ao que chega perto do Tuiuti, então ela estreita mais um pouquinho. Ali no BH nem se fala. Então, assim, ela é uma rua totalmente estreita pelo fluxo de carga pesada que se passa ali, sem contar os carros pequenos. É onde a gente gera muito transtorno. De repente, faça um estudo técnico para abrir o trânsito pelo centro novamente, que ali as ruas são largas, né? A praça é larga, Doutor Higino é larga, Padre Abel é larga, né? E pega a sustentação ali da saída da São Roque e Vargem Bonita. Que a maioria dos cargas pesadas, né, eles saem, logicamente, Vargem Bonita, São Roque e os silos que se encontram, né, aqui na MG 341. Uma parte, o João Marcos, Fabinho, só para te falar, Fabinho, é o seguinte, a gente tem que torcer para que essa alça, né, saia o mais rápido possível, porque infelizmente com aquela vestida que fez aí na Floriano Peixoto, onde tirou os bloquetes, rebaixou a rua e colocou asfalto, ficou de excelência, mas infelizmente a adutora ali, que é uma adutora de 300, que estourou esse tempo atrás, ela é rasa. E se jogar os veículos pesados para ali, aí vai dar problema. Então, mas aí, Rony, ali vai dar problema demais, eu sei. Torcer para essa obra sair.
Rony. Segundinho, e até semana passada eu cheguei a tocar nesse assunto aqui na Câmara. Você tinha saído. Em relação a essa questão. Quando foi retirar os bloquetes daquela via, foi notificado o SAAI para que fizesse a troca da adutora da Floriano Peixoto. Infelizmente, não trocaram. Né? Eu não sei o porquê não mobilizou a equipe para poder fazer a total troca, porque ia jogar um asfalto ali. E eu comentei isso aqui porque houve um transtorno, foram 10 dias depois que foram colocados o asfalto, a equipe não estava pronta para fazer a troca da adutora nova, tanto de água como de esgoto, porque foi sugerido isso pelo engenheiro da prefeitura. Mas não foi mobilizada a equipe para fazer essa troca. Certo? E eu lembro disso que alguns funcionários da prefeitura comentaram comigo. Nós vamos ter problema futuramente com essa rua aqui. Como teve depois de 10 dias na porta do Chico Lindolfo. Ela estourou. Teve que abrir aquela carteira. Agora está havendo esses outros problemas. Então, se tivesse feito, foi o que eu falei semana passada, tivesse como é que fala? Um contato, uma organização entre autarquia e prefeitura, com os engenheiros, para onde for mexer, fazer como está sendo cobrado, fazer as ligações de água, vai abrir um loteamento novo, vai asfaltar, coloca a água no passeio. Para quê? Para evitar de ficar furando rua. Porque assim, a cidade, você joga um asfalto, daqui a pouquinho você tem que cortar para ligar uma água. Então, assim, infelizmente houve esse erro quando foi asfaltar aquela rua, né? E o que você falou, essa alça, a hora que ela sair, vai resolver. Ela não precisa de ficar pronta. Mas só de abrir ela, fazer as pontes, a gente sabe que os caminhoneiros, eles não querem passar aqui no centro. Eles não querem saber se é pedra, se é terra, se é asfalto, se é bloquete. Eles querem atalhar, quer sair daqueles quebra-molas, do fluxo, né? É risco, né? A gente torce o mais rápido possível, a gente sabe que o projeto já está pronto, né? Já está em conversas, organizando as coisas para poder começar a liberar aquilo ali, ver se consegue abrir e já fazer as pontes para liberar esse trânsito. Obrigado. É importante realmente, Fábio, ressalvar justamente essa questão. O município já trabalhou no sentido da construção do projeto, então já está em andamento o Segundinho. E até mesmo a questão de como é que vai ficar, se vai ser desapropriado dos terrenos, até conversa já no Estado na aquisição de pontes para construção da Avenida Perimetral. Então o projeto já está em andamento. Senhor presidente, tinha pedido para o senhor, estava esquecendo um assunto rapidinho. E para finalizar, eu encaminhei aqui para a Rosângela uma possibilidade dela analisar de estar implementando no nosso município um núcleo de educação permanente para a saúde, capacitação dos profissionais e também capacitação voltada para os usuários no atendimento da saúde. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 73, 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio Matos e José Segundo Faria, os quais requerem a deliberação e única discussão e votação do projeto de lei número 24, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento número 73, 2026. Coloque em única votação o requerimento número 73, 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com os sindicatos Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Única discussão, o projeto de lei número 24 de 2026. Coloco em única votação o projeto de lei número 24 de 2026. Aprovado por 7 votos.
Única discussão e votação do requerimento número 72, 2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Lúcio Matos, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 25, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados ao repasse de auxílio na modalidade de investimento para aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados ao atendimento SUS pela Santa Casa Misericórdia de Piuí e da outras providências. Coloque a única discussão o requerimento número 72, 2026. Senhor presidente, pela ordem, só deixar aqui a questão desse requerimento sobre a aquisição que vai lá para Santa Casa de aparelhos urológicos. A gente sabe que a demanda aí da Secretaria de Saúde é alta, às vezes os pacientes têm que ir para Pasto, Paraíso, e agora com a aquisição desses materiais vai ajudar e auxiliar mais aos pacientes que precisam. Muito obrigado. Coloque em única votação o requerimento número 72, 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 25, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados ao repasse de auxílio na modalidade de investimento para aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinado ao atendimento SUS pela Santa Casa Misericórdia de Piuí e da outras providências. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria aqui de aproveitar o público presente, boa noite a todos. Ressaltar que na semana passada nós tivemos audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde, onde foi destacado que mais de 43 mil procedimentos especializados foram realizados no primeiro quadrimestre de 2026. E na apresentação evidenciou os principais resultados da rede pública de saúde e a importância do consórcio intermunicipal para aplicação e atendimento especializado. Eu gostaria de ressaltar que, conforme apresentado na audiência pública, praticamente o município investiu 98% de recursos próprios para a saúde, enquanto que o SUS atendeu pouco menos aí de 5%. E, conforme diz o colega Gilvan, a Santa Casa solicitou ao município um convênio, um investimento, um recurso financeiro para aquisição de equipamento destinado a procedimentos urológicos especializados, ou seja, com a intenção principalmente de atender as pessoas mais idosas que vêm sofrendo com essa dificuldade desses procedimentos. E a aquisição desse equipamento vai permitir realizar procedimentos urológicos especializados localmente, como ressecções, endoscopias, litotripsias, intervenções minimamente invasivas. Vai permitir reduzir filas de espera e ampliar a oferta de consultas e cirurgias urológicas. Melhorar a precisão diagnóstica, porque é um aparelho mais novo, especialmente em casos de cálculos renais, hiperplasia prostática benigna, estenose e tumores do trato urinário. Aumentará a resolutividade do hospital, evitando transferências desnecessárias e garantirá maior segurança e qualidade. Razão pela qual nós vamos votar favorável e tudo aquilo que diz respeito da devolutiva, de devolver para o contribuinte, nós estamos aqui justamente para isso. Nós temos a obrigação de votar favoravelmente nesses projetos, que é uma devolução daquilo que o município paga, que são os seus impostos. Então, isso aqui nada mais é do que o retorno dos impostos pagos pelos nossos munícipes. Essa foi a única discussão do projeto de lei número 25, 2026. Coloco em única votação o projeto de lei número 25, 2026.
Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 26 de 2026, de autoria do vereador João Marcos Matias Silveira, que dá o nome de Luísa Santos Ferreira, a quadra poliesportiva, a ser construída na rua Agneltina Guimarães. Loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, da outra providência. Coloque em única discussão o projeto de lei número 26 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, com a permissão da família, conforme autorizado pelos familiares, estar passando algumas fotos da Luísa, aqui no nosso telão. E gostaria também de fazer aqui a leitura da justificativa desse projeto de lei. Eu me sinto muito, nesse momento engrandecido de poder fazer essa indicação. Tenho muita amizade com a Laura, com o Oséias, e já compartilhei com eles a minha consideração de achar que é extremamente merecida essa homenagem. Um exemplo de superação, uma pessoa assim guerreira, uma pessoa amiga, e a gente teve o privilégio aí de conviver com ela até o Senhor assim recolher para ele. A justificativa, senhor presidente, eu submeto à elevada consideração dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dá nome de Luísa Santos Ferreira, a quadra poliesportiva a ser construída na rua Agneltina Guimarães, loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí. Luísa Santos Ferreira nasceu em 17 de abril de 2016, na cidade de Passos, Minas Gerais. Desde os seus primeiros momentos de vida, mostrou que a sua história seria marcada por desafios e, principalmente, por uma força extraordinária. Logo após o nascimento, precisou permanecer por 75 dias na UTI, enfrentando uma má formação que trouxe diversas limitações ao longo de sua vida. Luísa não andava, não falava, mas isso nunca a impediu de se comunicar. Com um jeito único, cheio de expressividade e sensibilidade, ela conseguia transmitir sentimentos profundos, conquistando todos ao seu redor. Seu olhar, seus gestos e sua presença eram suficientes para tocar o coração de quem a conhecia. Sua rotina exigia cuidados intensivos, 24 horas por dia. E foi nesse cenário que sua família se transformou profundamente. Movidos pelo amor incondicional por Luísa, seus pais e sua irmã encontraram na área de saúde um propósito de vida. Seu pai, Oséias, ingressou como condutor socorrista no SAMU, dedicando-se ao atendimento de emergências e ao cuidado com o próximo. Sua mãe, Laura, tornou-se técnica de enfermagem, atuando na UTI e também na urgência e emergência da Santa Casa de Piuí, onde exerceu sua profissão com humanidade e compromisso. Já sua irmã, Ana Clara, formou-se em biomedicina, seguindo o mesmo caminho de cuidado e dedicação à vida. Assim, o impacto da vida de Luísa ultrapassou os limites de sua própria história, influenciando diretamente o caminho profissional de toda a família. Ao longo de sua trajetória, Luísa enfrentou inúmeras batalhas, internações, tratamentos e momentos difíceis que exigiram coragem e perseverança. Ainda assim, sua presença sempre foi sinônimo de amor, união e aprendizado. Ela partiu aos 8 anos de idade, mas ensinou a todos sobre paciência, empatia e sobre o verdadeiro significado de cuidado e entrega. Mais do que suas limitações, Luísa será sempre lembrada por sua capacidade de transformar vidas. Sua história é um exemplo de superação, de amor incondicional e como uma vida, mesmo diante de tantas dificuldades, pode gerar luz, propósito e esperança para todos ao seu redor. E é por essas razões descritas que apresento esse projeto à apreciação dos nobres colegas vereadores.
Coloco em única votação o projeto de lei número 26, 2026. Aprovado por 7 votos. Única em votação do projeto de decreto legislativo número 5 de 2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem medalha Mérito Rural do Ano, Laurentino Batista Lopes, Tino Domingos, e da outras providências. Coloque a única discussão o projeto de decreto legislativo número 5 de 2026. Coloque a única votação o projeto de decreto legislativo número 5 de 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 6 de 2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da medalha 20 de julho, título de honra ao mérito e título de cidadão honorário no ano 2026 e da outras providências. Coloque a única discussão o projeto de decreto legislativo número 6 de 2026. Coloque a única votação o projeto de decreto legislativo número 6 de 2026. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamado de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamado dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.